Bom dia a todos. É, esse trabalho faz parte da disciplina de etnomatemática, né? E o nosso tema é sobre vasos marajoaras de Coraciá, a proporcionalidade via modelagem matemática. Esse grupo é composto por mim, Elisângela, Elizabeth e José Luiz. Eu vou passar a palavra para o José Luiz. Bom dia, turma. Bom dia a todos. Bom dia, professora. É, Como a Elisa já falou, né, nosso trabalho é sobre a cultura marajoara, em específico os vasos marajoaras e as suas proporções. E antes de começar falando sobre a cultura marajoara e sobre os vasos, eu vou trazer um breve esclarecimento sobre o que é cultura. Então, a cultura ela é compreendida como os comportamentos, tradições, conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a linguagem, as comidas, as religiões, as músicas locais, arte e vestimentas, entre inúmeros outros aspectos. Para as ciências sociais, entre elas a sociologia e a antropologia, a cultura é uma rede de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um grupo ou sociedade. São formados artificialmente pelo homem, ou seja, de uma maneira não natural. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada grupo na sociedade tem a sua cultura, tem as suas tradições, tá ok? Então, qual é a relação entre a cultura e a educação? A cultura, a cultura ela faz parte do nosso íntimo. Nós somos criadores e propagadores da cultura, de forma que manifestamos de diversas maneiras. Mas eis a pergunta, né? Qual é a relação da cultura e a educação? Para Kandal, ele afirma que a cultura é um fenômeno plural, multiforme, que não é estético, mas que está em constante transformação, envolvendo um processo de criar e recriar, ou seja, a cultura, por sua vez, é um componente ativo na vida do ser humano e manifesta-se nos atos mais corriqueiros da conduta do indivíduo. E não há indivíduo que não possua cultura, pelo contrário, cada um é criador e propagador de cultura. E agora, qual é o impacto da cultura no processo de aprendizagem? Qual é a importância da cultura no processo de aprendizagem? Para a Trindade, a cultura tem um importante papel no processo de aprendizagem, pois é ela que nutre todo o processo educacional na missão de formar indivíduo crítico e conhecedor de sua origem cultural. Daí a necessidade de se discutir as culturas diversas em sala de aula. Agora eu vou passar a palavra à minha amiga Elizabeth, que vai falar um pouco sobre a cultura marajoara. A cultura marajoara começou a ser estudada desde o final do século XIX, quando naturalistas e outros viajantes tomaram conhecimento da fantástica cerâmica que era encontrada em grandes aterros artificiais. A cultura marajoara é caracterizada por serem abundantes em altas qualidades de seus potes, pratos e decorações. Eles são, em geral, minuciosamente decorados por incisões em suas superfícies. Os povos marajoaras transformaram a paisagem, a coleta e produção de alimentos, obtendo os recursos suficientes para crescer, tendo os seus traços únicos, expondo suas relações entre humanos e animais, formas geométricas, proporcionalidade e sobre papéis sociais. Cada sociedade possui suas próprias características, seus próprios costumes, sua própria maneira de entender o mundo que está à sua volta e, com isso, produz sua maneira particular de resolver os problemas do seu cotidiano. Agora eu passo a palavra para minha amiga Elisângela. Então, é,
No decorrer depois, na fala do José, né, tanto da Elizabeth, a gente falar sobre cultura, a cultura marajoara. Então, como nós vamos trabalhar isso na nossa pesquisa, né? Pode passar, que faz parte dos nossos procedimentos metodológicos, né? O presente estudo, ele se caracteriza como uma pesquisa qualitativa de natureza aplicada, e os procedimentos referentes a uma pesquisa ação que dentro da pesquisa de campo utilizamos para relatar e caracterizar o campo de pesquisa. Então, a gente vai focar aqui em relação aos vasos marajoaras e a questão da proporcionalidade que existe nesses vasos, né, em relação à altura e à altura da área ornamentada, de 3 vasos marajoaras, né, que do artesanato e coraciense, né. Então, a gente fomos numa loja aqui de Castanhal, né, com autorização da Milene, que é a dona do estabelecimento, e o esposo dela é o artesão, e eles fabricam esses artefatos, né? E porque vem de Coraci, né? Existe a cultura marajoara, mas existe também em Coraci, principalmente na Rua da Solenidade, onde tem um artesanato que apresenta essa questão cultural também, vasos marajoaras. Lá eles fabricam outros artefatos também da arte rupestre e indígena. E eles também, nessa loja, eles também vendem não só marajoara, mas também artefatos indígenas, caso alguém queira, né, comprar. E ele está localizado aqui na rua, na Altamira, né, e a gente foi trabalhar exatamente esses 3 vasos que vocês estão vendo aí, que ele tem uma arte, né, que é uma onça, e você girando ele, tem essa arte marajoara, grafite. Então a gente veio analisar a proporcionalidade, né, dessas alturas, da altura com a altura da área ornamentada. Pode passar. Então a gente analisamos a proximidade das alturas de 3 vasos marajoaras, que foi esses aqui. Então na figura você observa, né, que existe uma diferença entre eles, e a gente vai calcular isso através do coeficiente de proporcionalidade. Pode passar. Então a gente pegou os vasos, né? A gente fez a medição com uma trena e a gente observou dentro dessa tabela, a gente consegue ver a altura das áreas ornamentadas, que foi a altura de cada vaso e a altura da área ornamentada, né? Tanto do maior, do médio e do menor. E a gente vai calcular o coeficiente de proporcionalidade. Pode passar. O slide. Na tabela, a gente consegue verificar que dos 3 vasos foi feito de maneira proporcional às respectivas alturas. Para isso, analisamos a relação de proporcionalidade existente entre a altura de cada vaso e a área ornamentada 1, que é aquela área onde está o grafite marajoara que vocês observaram na figura. Então, o P1 representa do vaso maior, o P2 do vaso médio, o P3 do vaso menor. Essas foram as alturas que a gente conseguiu, e a gente consegue observar uma semelhança, né, entre elas, uma diferença bem substancial em relação ao coeficiente de proporcionalidade. Então, o que a gente demonstra com isso, né? Se a gente comparar a altura com a altura da área ornamentada, pode passar? Próximo slide. Sim, observamos que o coeficiente de proporcionalidade encontrado na área ornamentada em relação à altura de cada vaso apresenta uma diferença aproximadamente de 0,1. Se você, por exemplo, comparar o vaso maior com o médio ou o vaso maior com o pequeno, não é uma diferença que sempre vai ficar em torno de 0,1 ou aproximado a esse valor. Então, a gente consegue observar que o artesão, ele constrói isso de forma muito intuitiva, através da prática, e não precisa de uma ferramenta matemática para fazer os artesanatos. Então, existe uma proporção que ela nem é quase perceptível, né, a olho nu. Você vê essa diferença entre os vasos, né? Mas ela existe e você pode trabalhar isso dentro de sala de aula, né? Questão de proporção entre objetos, dentro de um objeto cultural que faz parte da cultura paraense, que são os vasos, né? Na maioria das vezes a gente analisa isso para de forma
para a decoração da casa, mas o professor também pode trazer essa relação da matemática com o objeto cultural paraense, e que são os vasos marajoaras, né? Que vocês estão vendo aí. Trabalhar a proporção, razão, simetria, entre outras funcionalidades que tem a arte marajoara, não só a arte, né? Mas também como a cerâmica marajoara de Coraci, porque eles trazem isso dentro deles. Lá em Coraci não só se trabalha a arte marajoara, mas também trabalha a arte rupestre e outras, né? Que eles desenvolvem. Então, o nosso trabalho, ele tem esse intuito de demonstrar isso, que você pode fazer uma relação para você ensinar um conteúdo matemático, né? Trabalhar sobre o coeficiente de proporcionalidade. E o nosso trabalho expôs exatamente isso. Obrigado pela atenção e bom dia.